Olá, seja muito bem-vinda. Essa é a aula da Bolsa Francis. Eu sou a professora Edi. E nessa aula você vai conhecer o método EAC e vai entender por que é tão fácil crochetar quando você tem um método. Além disso, a gente vai ter o passo a passo da Bolsa Francis para você entender, mesmo que você esteja começando no crochê agora ou que nunca tenha pego numa agulha antes. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre como melhorar as suas vendas e divulgação no Instagram. E eu tenho uma surpresa para você, então assista esse vídeo até o final e venha aprender comigo a confeccionar essa bolsa aqui. Eu vou te passar a lista de materiais. Claro que para quem já estava no grupo de WhatsApp, né, já deve ter deixado tudo separadinho. Vamos lá então. Lista de materiais para nossa aula da Bolsa Francis. Vou usar agulha 4 milímetros, isqueiro, tesoura, fita métrica e os fios de poliéster 5 milímetros. Vou usar a cor 702 da Rastextil e a cor 1114. Vamos começar a nossa bolsa fazendo a laçadinha inicial. E 15 correntes. 1, 2, 3. Evite de deixar as correntes muito apertadas, para isso é só você ajustar dessa forma. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Feitas as 15 correntinhas, é importante você dar um pouco mais de altura nessa última corrente para ela ficar maior. Então, vou refazer ela maiorzinha. Eu venho na alcinha de baixo das correntes, insiro a agulha, laço esse fio trago, dou altura e faço um ponto baixo. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Esse ponto de corrente que a gente deixou maior aqui e a gente pulou ele, a gente vai trabalhar contando ele como um ponto depois. Então, se a gente contar como a corrente, um ponto e mais 2 pontos baixos. Então, a gente tem 3 pontos no canto. Para os demais pontos, sempre trabalhando nessa alcinha aqui de baixo, a gente vai fazer apenas um ponto baixo. Sempre cuidando na altura, deixando essa alcinha da agulha sempre ajustada, para não ficar nem muito apertada e nem folgada demais. E quando você laçar e trouxer esse fio, sempre dá um pouquinho de altura aqui. E assim eu vou continuar por todos os demais pontos. Ficando dessa forma, agora eu fiz o canto e fiz mais 3, 6, 9, 12, 13 pontos. Nesse último ponto, eu vou fazer mais 2 para ficar com 3 no total.
Então, insiro a agulha no mesmo lugar, faço mais um ponto e novamente mais um. Então, eu fiz um pontinho aqui, ficando com 3 pontos no canto, e agora eu vou trabalhar nessa alcinha aqui de baixo dos demais pontos, dessa forma, por 12 pontos. 1, 2, aproveito para trabalhar por cima dessa pontinha. Se ela ainda não estiver queimada, você pode estar aquecendo ela só para evitar de desmanchar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, a gente trabalhou pelos 12 pontos, eu vou passar a medida. Temos aqui um total de 13 centímetros, isso vai variar dependendo muito do fio que você está utilizando e também da sua tensão de ponto. Feitos os 12 pontos, aqui eu tenho a correntinha e tenho mais os 2 pontos do canto, então eu tenho 3. Eu pulo a corrente e venho nesse próximo ponto com a agulha de trás para frente. Então, eu venho com a agulha do avesso do trabalho para a parte direita. Levo essa alcinha para minha agulha dessa forma e levo lá pro outro lado, lá pro avesso do trabalho. Agora, veja que forma aqui essas duas alcinhas. Eu vou trabalhar em uma dessas alcinhas, pego uma alcinha, passo a agulha e pego essa outra alcinha que fica sobressaltada aqui atrás. Insiro a agulha nela, mas eu continuo segurando essa pontinha aqui, porque agora eu vou transferir ela para a agulha, dessa forma. Então, eu fico com 3 alcinhas, vou laçar o fio do novelo, vou trazer, vou dar altura, bastante altura, e vou fazer aqui uma corrente. Essa corrente, ela vai ser o meu primeiro ponto da lateral. Coloquei o marcador no meu primeiro ponto de corrente. Se você tiver dificuldade para visualizar, eu recomendo sempre que você use um marcador. Se você não tiver um desse jeito, você pode marcar com um pedaço de fio de uma outra cor. A partir de agora, a gente vai fazer só pontos baixos, só que a gente vai trabalhar nessa alcinha e pegando essa de dentro. Então, essa de fora a gente deixa dessa forma aqui. Laça o fio atrás, dá altura e faz um ponto baixo. Sempre cuidando nessa altura, porque é bem importante você deixar esse ponto alto, tá? Então, dá uma altura bem generosa para poder fazer o ponto baixo. Não precisa ter medo e acabar apertando o ponto. Pode deixar ele mais alongado, dando a altura ideal. Então, só recapitulando, pega essa alcinha de fora e a de dentro e dá altura. Olha só, vai ficar esse relevo aqui, o que vai diferenciar o fundo da lateral. Vai fazer essa divisão. E assim eu vou continuar por todos os pontos. Então, eu vou passar a contagem de pontos para vocês. Aqui tinha 12, aqui tinha 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. No total, a gente precisa de 30 pontos. Se tiver pontos a menos, não vai dar certo aqui para fazer a nossa trama. Então, tem que ter 30 pontos. Vou fazer dessa forma por toda a carreira e volto para fazer o fechamento. Ele é um pouquinho diferente, porque a gente vai começar a fazer uma trama diferente. E eu volto para ensinar ele para você. Finalizei toda a minha carreira.
O marcador está na corrente, eu vou tirar e vou vir nesse próximo ponto após a correntinha também com a agulha de trás pra frente. Então, a agulha sempre vem do lado avesso pro direito. Pego essa alcinha, levo pra minha agulha e levo lá pro outro lado, dessa forma. E agora, eu vou trabalhar pegando só uma dessas alcinhas aqui. Veja que forma sempre duas, você pode estar puxando o fio pra diminuir elas. Puxando o fio que vem do novelo, olha. Daí, você acaba diminuindo para ficar proporcional a essas outras alcinhas. Então, eu vou pegar só uma alcinha dessa e a outra alcinha aqui, que eu tava segurando. Vou laçar o fio do novelo e vou trazer, dando a altura e fazendo aqui uma corrente, que vai ser o meu primeiro ponto da segunda carreira da lateral. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, porque a gente vai trabalhar na alcinha de trás, como a gente fez aqui, pegando só uma alcinha, e vamos trabalhar no centro do ponto. O centro do ponto é sempre aqui, ó, entre uma perninha e duas, ou seja, bem aqui, tá? E aqui atrás, olha, quando você insere a agulha, sai entre essa perninha, essa aqui embaixo dessa aqui, certo? Laça o fio, traz da altura e faz um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar na alcinha de trás novamente. O que é a alcinha de trás? Sempre que for a alcinha de trás, a gente vai pensar nessas alcinhas aqui. Então, a gente sempre pega essa que está pra lá. Em vez de pegar essa daqui, que é a da frente, a gente pega só na de trás. Então, a gente insere a agulha, laça o fio, traz da altura. É bem importante dar essa altura, porque senão o teu trabalho vai ficar com os pontos muito miudinhos e não vai ficar bonito, tá? Essa trama aqui bonita vai sumir. Então, cuidado, dê altura nas tramas. Agora, eu vou pro próximo ponto e vou trabalhar novamente no centro. Olha só, quando eu falo no centro, eu levo em consideração sempre essas duas perninhas aqui do ponto, que é um V. Então, se você notar, tem uma parte mais escura aqui que parece um triângulo, tá vendo? É bem aqui. Se você inserir exatamente nessa parte escura, você já vai sair no centro, tá? Então, para facilitar, olha, insere bem nessa parte escura e se você analisar aqui atrás, já saiu certinho no centro, é bem fácil. Então, eu vou inserir lá o ponto, ó, insiro, laço o fio e aqui, ó, nessa trama aqui tem que dar bastante altura, como eu falei, para que a tua trama, ela fique bonita. Então, se você notar que a tua trama não tá parecida com a minha, pode ter certeza que é por conta dessa altura que tá ficando a desejar. Vou pro próximo ponto e trabalho na alcinha de trás, novamente. E vou pro próximo ponto e trabalho no centro. Insiro, laço, trago, dou bastante altura. E agora, eu vou fazer isso por toda a minha carreira. Então, eu sempre vou intercalar. Um ponto na alcinha de trás, um ponto centrado alongado. Um ponto na alcinha de trás e um ponto baixo centrado alongado. Um ponto na alcinha de trás e um ponto no centro alongado. Vou fazer isso por toda essa carreira e vou voltar pra gente fazer a próxima. Ficou dessa forma, lembrando que se você tiver os 30 pontos e fazer tudo bem certinho conforme eu expliquei, você vai chegar aqui no final e vai finalizar com um ponto baixo centrado alongado e na sequência a gente tem o pontinho de corrente na alcinha de trás. Lembrando sempre, a gente marca a corrente, mas a gente não fecha nela, a gente fecha no próximo ponto. Então, eu venho com a agulha, olha, dessa forma, de trás pra frente, levo essa alcinha pra minha agulha e levo lá pro outro lado. Agora, uma coisa bem interessante é que a gente sempre vai fechar diferente as carreiras. Então, na carreira anterior, eu fiz uma corrente na alcinha de trás. E agora, eu vou iniciar com um ponto centrado alongado. Então, eu levei, vou tirar aqui esse marcador. A minha correntinha tá aqui, eu insiro a agulha nela.
Vou laçar o fio que vem do novelo sem soltar esse aqui, tá? Essa perninha. Laço o fio que vem do novelo, passo bem no centro, olha. Como eu vou fazer ponto centrado, eu tenho que inserir no centro da corrente. Alonguei bem, daí eu transfiro aquela alcinha para minha agulha, vou laçar o fio e vou tirar essas duas alcinhas. Então, eu iniciei aqui a minha próxima carreira e agora eu vou intercalar. Se eu iniciei com centrado alongado, eu vou fazer o próximo na alcinha de trás. E o próximo que tá na alcinha de trás, eu insiro bem no centro, laço, trago e faço um alongado. Então, a gente vê o ponto que tá embaixo e faz o ponto oposto nele, tá? Então, onde tem alongado, a gente faz na alcinha de trás, e onde tem ponto na alcinha de trás, a gente faz ponto baixo centrado alongado. Dessa forma, a gente vai trabalhar até a gente ter 7 carreiras dessa trama alongada. Então, eu tenho 1, 2, né? Eu tô na segunda carreira da trama alongada. Quando eu tiver 7, eu vou fazer a troca de cor. Se você for fazer numa cor só, faça 14 carreiras, tá? Do alongado. Mas eu vou voltar para trocar a cor e te ensinar como que faz essa troca de cores aqui na nossa bolsa Francis. Vamos fazer mais uma vez o fechamento agora com o ponto baixo centrado alongado. Então, a gente vai fazer na alcinha de trás o primeiro ponto. Lembrando, gente, que nós estamos seguindo aqui todo o método EAC, tá? Então, toda essa parte de alinhamento de pontos, de carreira, de dar altura, né? Isso aqui não é aleatório, tá? Você precisa seguir tudo isso para que a tua bolsa tenha um resultado bem bonito depois. Inclusive, aqui no fechamento, fazer o fechamento de carreira da forma correta vai fazer com que o teu trabalho, ele fique mais bonito. Então, olha só. Aqui, nós temos o ponto baixo centrado, né? Que é a corrente centrada. Então, a gente vem no próximo ponto. Esse ponto baixo na alcinha de trás. Leva essa alcinha para a agulha e leva lá para trás. Se por acaso você puxar demais essa alcinha, você pode estar puxando de volta o fio lá do novelo para trás. E agora, a gente vai pegar só uma dessas alcinhas aqui, ó. E vai transferir aquela que a gente levou lá para trás para a agulha. Vai laçar o fio e vai trazer, dando a altura e fazendo a corrente. Olha só o fechamento, tá vendo? Ficou uma alcinha aqui e a outra a gente trabalhou. Então, sempre a gente vai ficar alternando entre essa forma que a gente fechou na carreira anterior e essa agora, tá? Então, na próxima, você já sabe que tem que fechar assim. É só voltar o vídeo e daí você vai conseguir aplicar novamente o fechamento. Então, se eu fiz na alcinha de trás, agora eu vou fazer um ponto no centro, laço atrás, alongado, olha, dá bastante altura. Baixo centrado alongado. No próximo, eu vou na alcinha de trás. E no próximo, baixo centrado alongado. Então, agora sim, eu vou fazer as minhas 7 carreirinhas, visto que eu expliquei pra você como fazer o fechamento aqui bem certinho, sempre intercalando. Daí, eu vou voltar com elas prontas pra gente fazer a troca de fato. Finalizei aqui as 7 carreiras, então a gente conta dessa forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou passar a medida, porque caso o seu ponto seja menor ou maior, você pode fazer pelas medidas. Então, aqui, 13, manteve, e a altura deu 8,5 centímetros aproximadamente. Agora, a gente vai fazer a troca de cor. A troca você pode estar fazendo de 2 formas, simplesmente já trabalhando sempre com o fio da outra cor que você queira. Ou, nesse caso aqui, eu vou trabalhar com os 2 fios ao mesmo tempo, onde eu vou trabalhar o ponto maior com a cor nova
e o ponto menor na cor que eu estava utilizando até agora. Então, veja só. Primeira coisa, a gente vai fazer o fechamento. Então, eu pulo a minha corrente, venho com essa alcinha levando lá pra trás, certo? E agora, eu vou inserir no centro desse ponto, porque veja que ele tá na alcinha de trás, certo? Então, sempre que tá de uma forma, eu vou começar da outra. Então, eu insiro a agulha bem no centro e os pontos alongados são sempre os pontos do centro. Então, eu já venho, ó, deixo uma sobra desse fio novo, venho laçando e trago dessa forma. E daí, eu transfiro aquela alcinha pra minha agulha. E laço aqui o meu fio laranjado. Por que de o laranja e não o azul? Nesse caso, porque o meu próximo ponto vai ser o laranjado. Então, a gente sempre tira o ponto da agulha com a cor do próximo ponto. Então, agora eu vou trabalhar na alcinha de trás, é importante pegar embaixo desses pontos, tá? Insiro aqui, ó, passo a agulha por baixo desses fios, laço aqui o fio laranja, dou altura, e agora sim, eu vou tirar com a cor azul, porque o próximo ponto é azul. E o que que é interessante? Sempre o ponto que a gente vai tirar, ele fique por baixo do fio que a gente tá trabalhando, sempre por baixo. Então, o fio que eu vou tirar é o azul, ele tá embaixo desse laranjado. Então, laço o fio e tiro, dessa forma. Agora, no próximo ponto, eu vou trabalhar novamente, olha, com o azul. Então, eu insiro bem no centro, laço o fio azul e trago. Lembra do que eu acabei de falar? Sempre que eu for tirar, a cor que eu vou tirar, ela tem que ficar embaixo da cor que eu trabalhei. Então, eu pego o laranja, ó, passo por baixo do azul, laço e tiro, certo? E eu vou pro próximo ponto, insiro a agulha na alcinha de trás, laço o fio laranja e trago, dou altura. Então, agora eu tenho que tirar com o fio azul, então o azul passa por baixo do laranja. Dessa forma, laço e tiro. Agora, eu vou trabalhar no centro, insiro, laço, trago, dou altura. E o fio que eu vou tirar, eu passo por baixo da cor que eu tô trabalhando. Então, laço e tiro. E dessa forma, a gente trabalha por toda a carreira, certo? Sempre intercalando aqui os fios na hora de tirar. Ed, por que tem que ser assim? Assim fica mais firme e a parte de dentro também fica desenhada, tá? Vai dar uma torcidinha aqui, sim, tá? Vai dar uma torcida, mas é só ir ajustando, tá? E é somente essa carreira. A próxima a gente já vai trabalhar toda no azul. Então, eu vou finalizar essa carreira dessa forma e volto pra gente fazer a próxima. Finalizei aqui a carreira. Agora, olha só, eu já fechei aqui o último ponto com a cor que eu vou continuar trabalhando, que é o azul. Então, eu vou fechar a carreira e vou continuar trabalhando da mesma forma que eu já estava trabalhando nas carreiras anteriores. Então, aqui eu fechei em cima do ponto baixo centrado, agora eu vou começar na alcinha de trás, certo? Laço o fio, trago e vou trabalhar mais um pouquinho por cima desse fio laranjado, que é pra tá escondendo ele. Vou até cortar, já vou queimar a pontinha pra não desfiar depois. Então, é só dar uma queimadinha dessa forma. Agora, eu vou continuar o meu trabalho. Então, vou fazer um ponto baixo centrado alongado, pontinho na alcinha de trás, ponto baixo centrado alongado, ponto na alcinha de trás, ponto baixo centrado alongado, e assim por diante. Eu continuo dessa forma por 7 carreiras no total da outra cor, certo? Então, eu já tenho uma e tô na segunda, vou fazer 7 no total,
e depois a gente vai fazer o acabamento. O acabamento que é uma das partes mais importantes de um trabalho, tá? Então, já que você caprichou até aqui, em todos os pontos, desde a correntinha, então, a gente vai caprichar ainda mais no acabamento, que é o refinamento da nossa peça. Finalizei aqui as 7 carreiras na cor azul. Lembrando que a gente conta essas carreiras de alongados. Eu vou passar a medida para você agora total. A gente já ficou com 15 centímetros e agora a gente vai fazer os acabamentos. Então, a primeira coisa, a gente vai fechar essa carreira. Então, eu pulo a correntinha aqui, venho com a agulha de trás para frente, levo essa alcinha lá pro outro lado. E agora, a gente vai trabalhar diferente, porque em vez da gente trabalhar nessas alcinhas aqui, a gente vai trabalhar nessa que tá aqui, ó, do lado avesso do nosso trabalho, que é pra gente poder deixar esse detalhe aqui em evidência. Então, já nesse primeiro ponto, eu vou pegar a alcinha de dentro pra poder transferir essa alcinha pra minha agulha. Daí, eu venho com uma outra cor de fio, deixando uma sobra, laço e trago, dando altura e fazendo aqui uma corrente. Eu vou trabalhar por cima dessa pontinha aqui e venho no ponto de dentro, olha, do próximo, laço, fio, trago e dou a altura. Daí, eu vou pro próximo ponto e repito isso. Trabalho só na alcinha de dentro, laço, fio, trago e dou a altura. Veja só como que vai ficando aqui o detalhe na parte externa do trabalho. E a gente vai deixar essa sobra da outra cor aqui, porque depois a gente vai utilizar ela para fazer a próxima carreira, que no caso vai ser a carreira de acabamento. Então, eu vou continuar dessa forma, trabalhando nessa alcinha de dentro por toda essa carreira, e depois eu volto pra gente fazer o acabamento final da nossa bolsa. E vai ficando assim. Cheguei aqui no final da carreira, agora a gente vai iniciar com a cor azul novamente. Então, eu vou fechar essa carreira, pulo aqui a corrente, que é o meu primeiro ponto, venho no ponto seguinte, pego e insiro a agulha de trás pra frente, pego essa alcinha, levo pra minha agulha e levo lá pro outro lado. Agora, eu vou vir embaixo dessa alcinha aqui que se formou, passo a agulha e daí transfiro essa pontinha aqui pra minha agulha. Isso aqui é um novo fechamento, ele vai ser diferente dos que a gente fez até agora. Aí, eu vou laçar o fio da cor azul e vou trazer, dando a altura, e aí eu já vou trabalhar com pontos baixíssimos. Eu vou pro próximo ponto, pro ponto da frente, embaixo das duas alcinhas, laço esse fio, trago e faço aqui um ponto baixíssimo. Daí, eu vou pro próximo ponto da frente, laço, fio, trago e faço outro baixíssimo. E dessa forma, eu vou continuar fazendo por toda a carreira. Um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Então, o ponto baixíssimo é só você inserir no ponto, laçar o fio, trazer e passar dentro da alcinha que já está na agulha. Insere no ponto da frente, laça o fio, traz e passa por dentro desse que já está na agulha. Sempre buscando manter essa alcinha do mesmo tamanho, para que os teus pontos eles não variem. Finalizei aqui toda a parte do ponto baixíssimo. Vou deixar uma sobrinha desse fio azul, já vou cortar. Eu fiz aqui, olha, até chegar no ponto antes de encostar nesse primeiro ponto. Então, eu paro, puxo esse fio que eu cortei, passo a agulha embaixo do primeiro baixíssimo, laço esse fio, trago.
Aí, vou passar aqui dentro. A agulha lá de trás pra frente, ela tem que sair aqui, no meio desse ponto. Dessa forma. Vou laçar esse fio e vou levar lá pro outro lado. Ficando dessa forma o acabamento. E agora eu vou esconder as pontas na parte interna do meu trabalho. Então, eu vou passando essas pontinhas embaixo dos pontos, primeiramente passando a agulha embaixo dos pontos, laço e puxo pra lá. Depois que eu esconder até a altura desejada, eu vou queimar essa pontinha e vou grudar no trabalho. Lembre sempre de você esconder ela embaixo de algum ponto, essa parte queimadinha para não ficar aparecendo. Faça isso para todas as pontinhas que sobrarem. Agora que a nossa bolsa está finalizada e as pontinhas escondidas, a gente vai fazer a alça. Pra gente fazer a alça, eu vou utilizar essas duas cores juntas. Eu vou deixar só uma sobrinha pra gente poder prender na bolsa. Eu vou começar fazendo a laçadinha inicial. E vou fazer aqui correntinhas. Então, eu tento manter as correntinhas um pouquinho mais justas, para que essa alça não fique muito mole, tá? A gente vai fazer no total aqui 110 centímetros, ou seja, 1,10 m. Caso você queira fazer maior ou menor, fica a seu critério, tá? Não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer aqui a minha nessa medida de 1,10 m e volto pra gente tá prendendo ela na bolsa. Finalizei aqui o meu cordão de correntinhas e ficou dessa forma. Veja que vai se alterando as combinações de cores. E agora eu vou deixar também uma sobra de fio para poder cortar. Cortei e eu puxo para poder prender aqui. Então, a gente tem aqui duas pontinhas. E a gente vai vir com esses fios de dentro pra fora. Você escolhe o lugar aqui na lateral, um dos pontinhos, insere a agulha, puxa uma dessas pontinhas, sempre de acordo com como que você quer que fique a sua alça. Então, no caso, eu quero que essa parte apareça. Então, eu venho aqui no ponto, laço o fio, aí venho do outro lado do ponto, olha. E trago a outra cor do fio, a outra pontinha, certo? Ó. Agora, eu viro assim, fazendo um X, e vou levar essa ponta lá pra trás pelo outro ponto. E essa azul, mesma coisa, lá pra trás pelo outro ponto. Assim, a gente vai prender, certo? Agora, na parte interna, eu vou dar o nó. E mais um, pra deixar bem preso. Aqui, você pode simplesmente cortar esse fio e queimar, tá? Ou você pode estar escondendo essa pontinha e queimando mais pra frente. Aqui, eu já vou cortar o fio e queimar aqui mesmo. Dessa forma. E a outra ponta, a mesma coisa. Sempre que você for queimar, deixa uma sobrinha de fio, tá? Senão, se você queimar bem no nó, pode não dar certo. Agora, eu vou vir também com cuidado pra deixar o lado que eu quero aparecendo.
E vou fazer exatamente a mesma coisa aqui pro outro lado. Então, eu só vou escolher o ponto, vou inserir a agulha nele, vou laçar esse fio e vou trazer. Venho na outra parte do ponto, laço a outra cor do fio e trago. Aí, eu vou fazer esse cruzado aqui, que daí eu vou inserir a agulha e vou levar a cor laranja agora para onde eu saí com azul. E vou levar o azul para onde eu saí com a cor laranja. Dessa forma. Agora, eu venho na parte interna e vou dar os nozinhos. Então, olha só, gente. Eu fiz um nó e vou fazer mais um. Tá bem preso. Agora, eu vou cortar as pontinhas, deixando uma sobra para poder queimar. E agora, eu venho queimando. Então, eu fico com as alças saindo de dentro da bolsa. Olha só. E como eu cuidei para que essa parte aqui ficasse para fora. Agora que você aprendeu a crochetar a bolsa Francis, chega aqui pertinho de mim, eu quero te contar um segredo. E eu vou até mudar a tela aqui para te contar essa novidade. Agora que você fez todo o passo a passo da bolsa Francis, eu preciso te confessar que, ainda que eu quisesse, seria impossível te ensinar tudo de crochê em uma única aula. Na verdade, a gente precisa de muito mais que isso, né? Porque é uma jornada mais longa. Mas agora me responde, durante todo esse processo, né, de passo a passo, quando você começou ali a fazer a sua Francis, depois que você finalizou ela, você sentiu que o teu crochê melhorou? Imagina agora o que poderia de acontecer de positivo na tua vida quando você começar a crochetar modelos únicos, assim como a bolsa Paris, ou a bolsa Viena, ou a bolsa Roma, que inclusive a bolsa Roma vai ser o nosso próximo desafio do Clube da Ed, então não perde. Aqui temos também a bolsa Miami, que é uma bolsa lindíssima, e a bolsa Madrid, que é a nossa queridinha do clube. Então, imagina como que seria crochetar e vender as bolsas como você sempre sonhou. Será que faria diferença você crochetar pertinho de quem você ama? Ou você ter uma renda, né, para dar melhores condições para o seu filho, para o seu neto, né, para as pessoas mais próximas de você? Ou você ter um hobby e se sentir bem aliviada de todo o estresse, né, do dia a dia ou do trabalho? Ou, imagina só, você toda orgulhosa, feliz, por finalizar uma bolsa como essa. Eu sei que dá muito, muito orgulho mesmo, porque são bolsas, assim, lindíssimas, com técnicas que muitas vezes você nem imagina como que faz. Ou, como seria ter todas essas opções. Agora eu quero te mostrar aqui a minha aluna Sandra. Essa aqui é a Sandra e ela vai te contar um pouco da história dela com o crochê moderno. A Sandra fez crochê, já faz crochê, né, há muitos anos, mas como que tem sido a experiência dela em fazer as bolsas modernas e em fazer parte do Clube da Ed? Vou te mostrar agora o vídeo dela. Olá, sou Sandra Bispo, tenho 59 anos, sou artesã aqui na cidade de Guararema, São Paulo. O meu amor pelo crochê começou quando eu tinha 7 anos. É um amor que eu digo porque eu aprendi com a minha avó paterna e ela morava na praia e ela me ensinou a fazer crochê com saquinho de leite. Então era algo bem maravilhoso assim de lembrar, né? Uma lembrança afetiva bem gostosa. E eu olhando na internet encontrei o Clube da Ed, que é a Ed Arte e Crochê. Aí eu fui investigar do que se tratava, né? Tratava-se de um crochê moderno, de confecção de bolsas luxuosas e coisas assim que eu não tinha visto. Porque até então o meu crochê era o ponto básico, o crochê era ponto alto, ponto baixo, baixíssimo e assim vai, um ponto segredo, né? E aí eu entrei nesse clube e aprendi que o crochê pode ser elaborado, o crochê pode ser melhorado e é algo maravilhoso. Eu vou dizer para vocês o que eu estou sentindo em fazer esse crochê,
Estou amando, porque é algo que você vê um trabalho muito bem feito, pontuando muito bem a explicação que a Ed coloca lá no clube, é super didática, você consegue entender, mesmo você que não faz crochê, eu tenho certeza que você vai entender e você vai compreender, porque ela explica muito bem, ela ama o que faz, então quando nós fazemos algo que gostamos, a explicação vem bem melhor. Então eu tô aqui para falar da minha experiência. A minha experiência foi excelente, está sendo excelente, vocês podem ver, eu estou confeccionando aqui a Bolsa Madri. Eu amei fazer. A Bolsa Sofia eu também já fiz. E quando eu comecei com a Bolsa Sofia, foi a primeira vez que eu conheci o fio náutico. Eu não trabalhava com fio náutico, eu só fazia com fio de malha. Eu achava que era só o fio de malha que existia. E não, esse fio náutico, né? Desculpe, o fio náutico é maravilhoso. Deu pra gente ver que ele tem uma textura, né? E ele dá uma estruturada na bolsa que fica super legal, muito bacana. Então a minha experiência com o crochê foi maravilhoso e a experiência que eu estou tendo agora com o Clube da Ed é algo assim, sem explicação, de tão maravilhoso que está sendo mesmo. Eu estou aprendendo pontos novos, aprendendo um modo novo de fazer. Até encontrei com ela na Mega Artesanal, falei assim, uma menininha tão novinha agora dando aula para uma senhora, né? Que às vezes a gente fica meio redutivo em querer mudar, em querer aprender uma coisa diferente, um ponto novo, né? Quando eu entrei na Bolsa Sofia, o fio náutico, o náutico mesmo, sem ser o de poliéster, ele é meio duro, mas eu amei a estruturação que deu o resultado final na bolsa. E agora eu já estou nessa Madri, como eu já falei, e eu quero fazer outras, e quero aprender outras, e quero cada vez mais me aperfeiçoar. Tá bom? Então eu convido você, vem fazer parte com a gente no Clube da Ed. Tenho certeza que você vai amar, você vai gostar demais das explicações e das bolsas, para que você possa fazer para vender, para presentear, até mesmo para você mesma, para você, a sua autoestima, que você possa ver e saber que você pode fazer a diferença. No Clube da Ed, venha já! Viu só, gente, que coisa boa, né? E você sabia que assim como ela, você também pode aprender a fazer essas bolsas maravilhosas ainda nesse ano de 2023 e finalizar o ano aí fazendo as bolsas exclusivas como você sempre sonhou. Só que nós temos um problema. Então, como eu te contei, ainda que eu quisesse, é impossível te ensinar tudo que você precisa para crochetar, para você divulgar e vender as bolsas em apenas uma única aula. Na verdade, essa é uma jornada mais longa. E eu sei que se você fez a Bolsa Francis, você deve estar muito feliz, mas é preciso continuar caminhando. Então, agora você vai olhar aqui para essa imagem e vai responder para mim. Qual que é o caminho mais fácil, né, para você chegar no seu objetivo? Será que é fazendo crochê sozinha, sem orientação, pulando de galho em galho no YouTube, assistindo as aulas aleatórias ali? Ou será que é você seguir um método, né, com acompanhamento, que eu dou acompanhamento para as minhas alunas, e com aulas passo a passo, com técnicas novas? Então, qual que será o caminho que você consideraria mais fácil? Então, agora você precisa tomar uma decisão. Como que você quer percorrer esse caminho, né? A gente já sabe que nós temos dois caminhos a seguir. Então, ou você vai ser uma crocheteira pula-pula, que vai aprender sozinha e vai levar vários anos para crochetar modelos modernos, assim como eu levei, né? Eu demorei muitos anos para começar a fazer bolsas diferentes, bolsas exclusivas modernas, e você não precisa levar tudo isso, né? 5, 10 anos, tá? Ou uma crocheteira de sucesso, né? Que crocheta com acompanhamento próximo, te mostrando passo a passo de bolsas lindas e exclusivas. Isso era uma coisa que eu sentia muita falta, de ter alguém me orientando na hora de eu fazer, aliás, os meus trabalhos de crochê. Então, se você tem o sonho de fazer bolsas exclusivas modernas, chegou a hora de você realizar ele, e eu quero te convidar para você avançar junto comigo, tá? E fazer realmente acontecer, né? E deixar para trás qualquer desculpa. Então, é por isso que eu tenho a anunciar aqui para você que eu quero ser a sua professora de crochê.
Gente, as matrículas aqui do Clube da Ed estão oficialmente abertas, mas você deve estar se perguntando, Ed, o que realmente é o clube? Então, só para te situar aqui, é uma escola completa de crochê, que vai te ensinar a crochetar, divulgar e vender bolsas impecáveis, um método fácil que te leva, né, do básico ao profissional, tá? São mais de 60 modelos de bolsas exclusivas e nós temos aulas novas sempre. Todos os meses tem conteúdo novo lá para você. Agora você deve estar se perguntando, será que eu vou realmente aprender online se eu me matricular no Clube da Ed? E eu vou te explicar que no método EAC a gente vai por fases, né? Então, sim, você vai ter resultados se você seguir todas essas fases. Então, o alfabeto do crochê é o teu primeiro passo, onde você vai aprender todos os fundamentos, primeiros pontos, laçadas, segurar na agulha, enfim. E a fase 2, que é a aplicação do TAS, onde você vai aprender a alinhar, né, a tua tensão de ponto, alinhar tuas carreiras para que fique tudo bem mais bonito e assim você vai ter bolsas mais sofisticadas, né? Quem não quer ter bolsas lindas, sofisticadas? E além disso, depois que você aprender a fazer essas bolsas, com todas as técnicas, você vai para o ciclo PDV, para você que deseja aprender a precificar, aprender a divulgar e a vender bolsas exclusivas. Então, seguindo aqui todo o método, você vai sim ter resultados. Então, eu vou te mostrar agora por dentro como que é. Então, a primeira coisa, ali no módulo 1, tem o Comece Aqui, tem um vídeo de boas-vindas, onde eu te explico tudo certinho para você acessar o clube, né, como que funciona. Tem também o suporte que vai te levar no link direto para o meu WhatsApp, caso você precise de alguma orientação, é só me mandar uma mensagem, né, e também como acessar o clube, tanto pelo computador quanto pelo celular. Nós temos também indicação de fornecedores e cupons de desconto. E depois já vem a parte do método, tá bom? Então, temos aqui essa bolsa maravilhosa, que é a Bolsa Florença, que inclusive várias alunas já estão fazendo, né? E além da Bolsa Florença, você deve estar se perguntando quais outros modelos você vai aprender. E olha só, gente, eu separei aqui o catálogo de bolsas. Olha, você pode ver aqui que temos ali no primeiro módulo também um catálogo com as principais bolsas do clube. Então, eu separei aqui para vocês alguns desses modelos que as minhas alunas vendem bastante. Temos a Bolsa Roma, como eu falei, vai ser o nosso desafio do clube, a Miami, a Tóquio, Viena e alguns outros modelos. Olha só, dentro do clube a gente tem bolsas tanto com fio náutico, fio de malha, quanto com fio de poliéster. Então, uma variedade bem grande lá para você, tá bom? E olha só, a Bolsa Pérola e a Flor Luxo também fazem sucesso. E temos aula de chapéu. Você deve estar se perguntando quanto que você vai precisar investir para fazer parte do Clube da Ed. Mas não vai custar uma fortuna, assim como é de costume nos outros cursos, não é verdade? Só recapitulando, nós estamos falando de uma escola completa de crochê que vai te ensinar mais de 60 modelos de bolsas passo a passo. Isso certamente vale muito, não é verdade? Mas antes de eu te contar, eu preciso revelar um segredo. Então, além da escola completa de bolsas, eu separei alguns bônus de presente para sua experiência ser ainda mais inesquecível dentro do Clube da Ed. Então, o primeiro bônus é o curso de cestaria em crochê. Ao se matricular agora, você vai ter acesso a um curso completo com diversos modelos de cestarias em todos os formatos, além do kit higiene completo, cestão safira, tudo imediatamente, passo a passo para você. E vamos para o bônus 2, que é um curso de decoração. Curso de decoração de diversas peças, né? A gente tem suplá, temos a xícara decorativa, tapete, e aqui eu mostrei para vocês os chaveirinhos. Tenho certeza que você vai amar. E nosso terceiro bônus é o suporte exclusivo diretamente comigo. Então, se você tiver alguma dúvida e precisar de alguma orientação, é só você entrar em contato pelo WhatsApp que está disponível lá no suporte e vai ser um prazer te atender. O clube é online, mas está ao seu lado sempre. Isso faz toda a diferença. Sempre que você precisar, pode contar comigo. E agora o bônus 4, que são as atualizações gratuitas. Então, durante o seu período no clube, você vai sempre receber atualizações. Então, nós temos
sempre novidades, tanto em aulas de bolsas novas, técnicas, né, melhorias, enfim. Então, você nunca vai ficar com uma aula ultrapassada, tá? Sempre a gente tá buscando trazer novidades. E não para por aí, porque tem muito mais. Eu tenho uma surpresa maravilhosa para você, que vai se matricular no Clube da ED até o dia 25 de fevereiro, que é agora, sábado. Então, para quem se matricular, olha só, vai participar de um sorteio, tá? Dos melhores fios que eu recomendo para quem tá começando agora no crochê moderno, que são os fios de poliéster da Rasteixo 5mm. Fios maravilhosos, que é igual esses aqui que eu utilizei na nossa aula da Bolsa Francis. Vocês vão testar e vão se apaixonar, tá? Agora sim, vamos lá, quanto que vai custar para você se matricular no clube. Calma, que você não vai precisar investir 2.000, 3.000. Mas antes de eu te mostrar o preço, eu vou te lembrar aqui que você vai ter acesso imediato a todos esses modelos maravilhosos em vídeo, passo a passo, que já estão lá disponíveis. E só lembrando que o crochê ele é fácil quando você aprende com o método. Então, aqui temos alguns comentários das minhas alunas maravilhosas, da Raika, da Gleice, da Rafaela, da Andréia e da Meire. Olha só, as meninas, elas fazem crochê, algumas fazem por hobbies, mas a maioria faz como uma fonte de renda, tá bom? Então, vocês podem estar olhando um pouquinho aqui, né, do que elas falaram das aulas. Então, vamos lá ao valor para você se matricular. Lembrando que é uma escola completa de crochê. Isso tudo custaria R$ 2.081, mas a boa notícia é que hoje você não vai precisar pagar nada perto desse valor, porque você vai ter acesso ao curso inteiro, mais todos os bônus por... Tararã. Nós temos 2 planos disponíveis, o plano semestral, que você pode estar parcelando em até 6 vezes de R$ 54,26 ou fazendo à vista 295. Tá? E o plano anual, que é em 12 vezes de R$ 49,60 ou 497 à vista. E as formas de pagamento é o cartão de crédito, né, até 6 vezes no plano semestral ou em 12 vezes no plano anual. Também você pode fazer no Pix à vista e também no boleto à vista. E lembrando que você tem uma garantia de 7 dias, então se você se matricular no Clube hoje e começar a crochetar, né, me chamar no suporte, mas perceber que o clube não é para você, você não gostou da professora, não gostou da didática, é só você solicitar o reembolso que ele vai ser feito imediatamente, tá bom? Agora você deve estar se perguntando, Eide, como que eu faço para me matricular no clube, né? Então, vem aqui, ó, no link aqui abaixo, é só clicar nesse botãozinho abaixo do vídeo, tá? E fazer a sua matrícula, escolhendo qual plano melhor para você. E se você tiver ainda mais alguma dúvida, você pode estar me mandando uma mensagem lá no Instagram, que é @ediartecrochê. Inclusive, me mostra também a sua bolsa Francis, né? E clicando aqui no botão abaixo do vídeo, você também pode estar falando com a minha equipe e nós vamos te ajudar, tá bom? Então, eu fico por aqui e eu te espero na nossa próxima aula, lá dentro do clube. Tchau, tchau!